Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que vamos buscar a educação do Espírito à luz do Consolador e para entendermos alguns apontamentos sobre o pensamento, a mente, porque entendemos perfeitamente que nós somos o que pensamos, que tudo depende do como canalizamos os nossos pensamentos, que se transformam em vibrações. Que tipo de vibrações, quando temos um pensamento intenso, direcionado a algo positivo, que ajude a alguém, a nós mesmos? Então, o poder do pensamento é incomensurável e é preciso que entendamos, então, como esse processo se dá, como cultivarmos a nossa casa mental saudável. E para tal, então, hoje buscaremos no livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, em que ela vai falar sobre a mente. Ela começa colocando uma passagem de Emmanuel. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. E ela vai fazer então a sua dissertação. O poder da mente é pouco conhecido. O ser humano não tem noção precisa do que seja, de como é a sua atuação e dos recursos de que pode dispor. A palavra mente, de origem latina, é usada atualmente em substituição à psique, que é de origem grega. Esta, contudo, ainda é bastante utilizada por psiquiatras e psicólogos que a usam como sinônimo de mente, né? Então, ela coloca que a mente é de origem latina e atualmente substitui psique, que é de origem grega, né? Esta, contudo, ainda é bastante utilizada por psiquiatras, né? Psicólogos, eles falam muito a psique, né? O dicionário informa que ambas são empregadas com o significado de alma ou espírito. Para a maioria dos cientistas, a mente é esse notável e sofisticado equipamento denominado cérebro, que em seu funcionamento possibilita ao ser humano todas as aptidões que lhe são próprias. Muitas são, todavia, as perguntas nessa área para as quais os especialistas ainda não encontraram respostas satisfatórias. Dentre estas, a mente pode existir separada do cérebro? Em que área do cérebro ela está situada? A mente produz os pensamentos? Ela é resultado de certas propriedades do nosso cérebro? A dificuldade maior, diz a Sueli Caldas, em entender o que é a mente, reside no fato de que é a própria mente que terá de responder a esses questionamentos. Portanto, para pesquisar o que ela é, teremos de contar com ela mesma. A mente, porém, oculta-nos a sua riqueza, o seu fantástico cabedal, porque talvez não seja este o momento propício para uma descoberta dessa magnitude. Entretanto, gradualmente, a espiritualidade maior tem contribuído de maneira decisiva para ampliar a nossa compreensão, desvendando uma pequena parcela dessa enigmática questão. A própria sabedoria oriental se mantém bastante restrita no que concerne ao tema em pauta, conforme, por exemplo, a definição de Rishi Ramana, citada por Moni Sadhu no livro Concentração. A mente é apenas um conjunto de pensamentos. Se cessardes de pensar, onde estará ela?
Sadhu conclui que a mente é nada mais que a reunião, a soma total dos pensamentos, e acrescenta que ela é os pensamentos que já tivemos, os pensamentos que temos agora e os pensamentos que virão à nossa consciência, ou que continuarão a existir depois da morte. O Dr. Augusto Jorge Cury assinala: estamos no topo da inteligência de mais de 30 milhões de espécies, porém raramente percebemos o valor e a complexidade da construção da inteligência. Nos bastidores da mente opera-se um rico conjunto de fenômenos que constroem a história intrapsíquica dentro da memória, que produzem as cadeias de pensamentos que formam a consciência existencial e que transformam a energia emocional. Os fenômenos que atuam no universo inconsciente são sofisticadíssimos. Por exemplo, eles leem multifocalmente a memória em milésimos de segundos, resgatam com extrema fineza os verbos em meio a bilhões de informações e os inserem nas cadeias psicodinâmicas dos pensamentos antes que sejam conscientizados. Esses fenômenos acima, agora completa a Sueli Caldas, citados, correspondem a processos mentais. A mente produz os pensamentos. Esta é uma das suas múltiplas funções. Neste ponto, passamos a recorrer aos conhecimentos espíritas que, como sempre acontece, pontificam em seus conceitos. Vejamos com Emmanuel que a mente, Emmanuel diz, é manancial vivo de energias criadoras. Isso nós encontramos no livro Fonte Viva. E a Sueli continua: produzimos pensamentos, ideias em um fluxo mental vertiginoso. E o que é mais notável, tais pensamentos e ideias não se confundem. E quando os exteriorizamos, nós o fazemos de maneira compreensível e lógica. Importa ressaltar que a mente é quem comanda o cérebro. Então, a mente é que comanda o cérebro, pois ela expressa o espírito, sendo um de seus atributos. A mente existe sem o cérebro físico, mas este não existe sem a mente. Então, a mente existe, né? Não precisa do cérebro físico, porque pode não estar encarnada, né? Mas o cérebro não existe sem a mente. A esse respeito, Joana de Ângeles comenta: a mente pensa sem o cérebro e comunica-se após a morte do corpo, enquanto que, danificado ou sem a ação que dela se origina, o mesmo é incapaz de pensar. Isso é dito por Divaldo no livro Dias Gloriosos, a Joana de Ângeles, né? Referindo-se ao cérebro, o instrutor espiritual Calderaro aclara mais profundamente a importância da mente sobre ele, elucidando. Então, ele vai aclarar a importância da mente sobre ele, o cérebro. A mente, então, Calderaro no livro No Mundo Maior. A mente é a orientadora deste universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender,
verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração mais ou menos intensa. Das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis e invisíveis. Como comentamos, isso foi dito por Calderaro no livro No Mundo Maior, um dos livros de André Luiz, em que Calderaro traz uma explanação muito, muito interessante sobre o cérebro, né? E a zona do cérebro, a parte do cérebro que ainda nós não exploramos, ele divide ali como se fosse em 3 andares. No primeiro andar, ali no subsolo, digamos, né? Na parte de baixo estaria ali o nosso arquivo, as coisas que ficam ali no subconsciente, no inconsciente. Mais acima, no andar ali do meio, os pensamentos, né? As recordações, as lembranças, as vivências que ocorrem nos nossos dias, né? Então seria ali o nosso tempo presente, né? Aquilo que está atuando nos nossos pensamentos e não está guardado lá no subconsciente, no inconsciente, né? Faz parte ali daquela nossa luta diária, né? E na parte frontal do cérebro, seria uma parte muito pouco trabalhada por nós. Há muito que se conquistar. É a zona dos ideais nobres. Então, conforme nós vamos tendo ideais nobres, nós vamos trabalhando essa região, ainda pouco explorada por nós. Então, é bom que entendamos, né? É bom que entendamos o nosso organismo, essa complexidade desse nosso corpo físico, da nossa casa mental, que é a mente, do corpo espiritual. Mas vamos continuando então. Observamos no texto de Calderaro que o impositivo do progresso impele a mente, vamos dizer, o espírito, porque dá para usar quase como sinônimo, né? Porque o que é a mente sem o espírito? Então, impele a mente, vamos dizer, o espírito, a uma sequência de etapas imprescindíveis à escalada evolutiva para que se enriqueça e se ilumine de conhecimentos e experiências positivas. Analisando os 7 verbos do infinitivo, temos aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar. É a lei, né? É obrigada pela divina lei a aprender isso. Então vamos lá. Aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar. Poderíamos acrescentar os verbos perceber, aprender ou compreender, pois só a partir da percepção de determinada coisa ou de um acontecimento que a mente registra é que se dá a apreensão ou compreensão dos mesmos, entrando por decorrência os demais processos nos quais influenciarão o uso do livre-arbítrio e a vontade e as emoções. São variados os processos que se realizam tanto em nível objetivo, nas coisas, fatos e situações do dia a dia, quanto em nível subjetivo, usos da esfera íntima do ser, concorrendo também para as decisões, as influências de encarnados ou desencarnados afins. É oportuno ressaltar que já existe uma nova mentalidade entre vários pesquisadores e cientistas
que entendem a evolução do ser humano de outra forma, admitindo a existência do espírito e, por consequência, que a mente não é produto ou secreção do cérebro físico, como afirma, por exemplo, Ken Wilber. Então, a mente não é uma secreção do cérebro físico, né? Então, muitas colocações são feitas, né? Mas graças a Deus temos a doutrina que nos pontua da forma adequada. Observe-se, portanto, a sequência geral do desenvolvimento da natureza à humanidade, à divindade, do subconsciente, do autoconsciente, ao superconsciente, do pré-pessoal ao pessoal ou transpessoal. Então, isso foi uma citação que ela colocou do Ken Wilber, né? Esse pensamento está em perfeita consonância com as elucidações da doutrina espírita, que evidencia a evolução do átomo do arcanjo. No Livro dos Espíritos nós temos lá, né, que o mesmo átomo ali dos primeiros dos seres, né, unicelulares ali, é o que vai compor os arcanjos, né, que seriam os espíritos superiores. Então, esse pensamento está em perfeita consonância com as elucidações da doutrina espírita, que evidentemente a evolução do átomo ao arcanjo, e também com Emmanuel, quando este afirma: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e transformarás a irracionalidade. É a educação que vamos fazendo com os animais, não é? Já começa nos animais, todo um processo. Continuando, esse conjunto em funcionamento expressa o incrível potencial da mente humana, que traduz, como sabemos, o espírito com toda a sua bagagem do passado e a perspectiva do futuro que ele constrói no presente. Aí ela coloca um subtítulo: Mentes que brilham. Mentes que brilham. Vamos ver. As experiências pretéritas arquivadas são responsáveis pelas tendências e preferências que o espírito reencarnado começa a manifestar logo na primeira infância, mas que sofrerão, como é natural, as influências do meio em que renasceu. Cada encarnação resulta em experiências que são registradas nos arcanos da memória, passando a constituir precioso acervo gravado no inconsciente profundo e que ressumam na atual vivência para o nível consciente. As vivências anteriores, quando extremamente ricas em certas facetas do conhecimento humano, explicam as pessoas superdotadas, os gênios. Tais espíritos renascem com uma programação que lhes permite a expansão de determinadas potencialidades já bastante desenvolvidas através de várias experiências reencarnatórias e serão identificadas aos olhos do mundo como pessoas geniais, né? Então é bom que entendamos que o gênio, ele não se constrói do nada, né? Quando ele chega a essa genialidade no determinado segmento ali, né? Muitas vezes bastante abrangente, foi uma conquista desse espírito no decorrer de várias experiências. As crianças prodígio sempre despertaram a atenção e a curiosidade das demais pessoas. Através dos tempos, tais crianças têm sido alvo de estudos, procurando-se entender o altíssimo grau de inteligência e precocidade que revelam. Mas nem a hereditariedade ou qualquer outra explicação são satisfatórias.
Não se pode admitir que o gênio seja resultado de um acaso no seu código genético ou um privilégio concedido por Deus, o que seria uma enorme injustiça para com as demais criaturas. Claro que isso não tem a menor lógica. Crianças superdotadas evidenciam repetidas experiências em determinado setor do conhecimento. O gênio, portanto, só pode ser explicado pela reencarnação. Leon Denis aborda esse assunto e cita vários casos de crianças prodígio, algumas que falavam vários idiomas com 2 ou 3 anos de idade, como, por exemplo, o menino William Hamilton, que estudava o hebraico aos 3 anos e demonstrava extraordinários conhecimentos de matemática. Aos 13 conhecia 12 línguas e aos 18 anos foi considerado o primeiro matemático de seu tempo. Denis menciona ainda um fenomenal linguista italiano, seu contemporâneo da família Trombette, bolognês, muito pobre e completamente ignorante, que já aos 12 anos falava francês, alemão, árabe, persa, latim, grego, hebraico e que estudou todas as línguas vivas ou mortas, sendo que na idade adulta conhecia cerca de 300 dialetos orientais, chegando a ser nomeado professor de filologia na Universidade de Bolonha. Relata também com detalhes, Leon Denis, o caso do menino Pepito, que aos 2 anos e meio executou uma área ao piano com maestria, para espanto de sua mãe, que a havia colocado anteriormente. Com 3 anos, apresentou-se no Palácio Real de Madrid, na presença do rei e da rainha mãe. É interessante ressaltar que a maioria dos vultos geniais que a história registra tiveram pais obscuros e medíocres, como Sócrates, Bacon, Copérnico, Kepler, Spinoza, Locke, entre outros. Mozart nasceu em uma família que cultivava música, porém ele foi muito superior aos seus ascendentes. Mozart brilha entre os seus como um sol entre planetas obscuros, poetiza Leon Denis. Mentes que brilham têm tido suas vidas transformadas em filmes e são sucesso de bilheteria no mundo todo. Entre esses, mencionamos o filme Uma Mente Brilhante, que retrata a vida de um notável matemático, Dr. John Nash, ganhador do Prêmio Nobel em 1994. É importante, Prêmio Nobel, em 1994. É principalmente um impressionante relato do que é a esquizofrenia, suas características. Esse filme nos mostra isso, né? Suas características, seus efeitos na vida dos seus portadores e familiares e os sofrimentos que acarreta, e de como o Dr. Nash a enfrentou ao longo dos anos. Queremos ressaltar aqui a intensa luta intrapsíquica por ele enfrentada desde jovem, que todavia não impediu que sua mente brilhasse em certas áreas específicas do conhecimento, a ponto de elaborar teorias matemáticas que o distinguiram entre a comunidade científica e o permitiram conquistar o Prêmio Nobel. E hoje em dia, onde estão os gênios? Um deles, o menino americano Gregory Robert Smith, desde muito cedo deu sinais de sua inteligência incomum, pois com 1 ano e 2 meses resolvia problemas de álgebra e já lia livros. Fatos esses até difíceis de acreditar e compreender. Aos 2 anos corrigia os adultos que cometiam erros gramaticais.
Aos 5 anos, lia Júlio Verne e tentava ensinar aos coleguinhas, no jardim de infância, noções de botânica. Aos 10, entrou para a faculdade de matemática e agora está começando sua pós-graduação. Em meio à sua constante busca, a criatura humana quer entender o enigma da vida, procura ajuda exterior diante dos problemas que a avassala e não desconfia que os recursos existem e estão dentro de si. Esta descoberta é um passo tão impactante quanto o do primeiro homem que pisou o solo lunar, até mesmo maior e bem mais importante que aquele, porque nos remete a todos nós a mais fantástica aventura, o autoconhecimento. O Espiritismo é o roteiro preciso e fundamental para essa jornada íntima, sinalizando o caminho, aclarando aspectos negativos, fortalecendo os bons propósitos, dirimindo dúvidas, enfim, possibilitando a libertação definitiva do passado para um presente equilibrado e um futuro promissor. Emmanuel, em notável contribuição para esclarecimento do que seja a mente, afirma: a mente é o espelho da vida em toda parte. E a Sueli continua: nos seres mais primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso e a retratar a glória divina. Brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição, então temos aqui a colocação, de Emmanuel. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre animalidade e angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. O benfeitor espiritual, ao se referir à mente como espelho da vida, evidencia que ela reflete a condição interior de cada um e, ao mesmo tempo, reflete também a realidade do mundo em que vive. Menciona a evolução do espírito, do instinto, a angelitude, para em seguida defini-la como sendo o campo de nossa consciência desperta. Isso equivale a dizer que a mente é o campo da consciência, sendo esta profunda, portanto, o seu núcleo. Muito bom, muito bom. Trouxe bastante aprendizado, esse tema que a Sueli nos traz, falando sobre a mente, para que se tirem as dúvidas, para que consigamos entender esse processo e, entendendo melhor esse processo, daremos o devido cuidado aos nossos pensamentos, a essa nossa casa mental que requer tanta atenção, tantos cuidados. Que possamos ficar em paz, que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolva em bênçãos de paz e reconforto.